Capítulo 4. Operação do seu quadro mental. A operação de um grande sistema telefônico pode ser usada como exemplo. A central principal subdivide-se em muitas centrais de ramo, estando cada ramo em conexão direta com a central principal e cada ramo individual, reconhecendo a fonte de sua existência, relata todas as coisas à sua cabeça central. Portanto, quando a assistência de qualquer natureza é necessária, novos suprimentos, reparos difíceis a serem feitos ou o que não acontecer, o ramo em necessidade vai imediatamente a seu chefe central. Não pensaria em referir suas dificuldades ou sucessos à principal central de um sistema telegráfico, embora possam pertencer à mesma organização. Essas diferentes centrais de ramo sabem que o único remédio para qualquer dificuldade deve vir do centro do qual foram projetadas e ao qual sempre estão ligadas. Se nós, como ramos individuais da mente universal, referíssemos nossas dificuldades da mesma maneira confiante à fonte da qual fomos projetados e usássemos os remédios que ela forneceu, perceberíamos o que Jesus quis dizer quando disse: peça e receberás. Todos os nossos requisitos seriam cumpridos. Certamente o pai deve suprir a criança. O tronco da árvore não pode deixar de prover seus galhos. Um homem veio a mim em grande aflição, dizendo que estava prestes a perder sua casa no sul. Em suas próprias palavras, foi hipotecada até o fim, e seus credores iriam encerrar. Era a casa em que ele nascera e crescera até a juventude, e a ideia de perdê-la encheu seu coração e sua mente de pesar. Não apenas do ponto de vista do dinheiro, mas do ponto de vista da associação sentimental. Eu expliquei a ele que o poder que o trouxe à existência o fez com o propósito de expressar seu suprimento ilimitado através dele, que não havia poder na terra que pudesse afastá-lo de sua fonte, exceto sua própria consciência. Eu expliquei dizendo a ele: a substância infinita está se manifestando em você agora. Na semana seguinte, no domingo, pouco antes de deixar meu camarim no Teatro Selwyn para dar minha mensagem da tarde, recebi a seguinte nota: Cara Senhora Barrand, quero que você saiba que sou o homem mais feliz de toda a cidade de Nova York. Minha casa no sul está salva. O dinheiro veio de maneira miraculosa e eu ganhei o suficiente para pagar a hipoteca. Por favor, diga às pessoas esta tarde sobre este maravilhoso poder. Você pode ter certeza que eu fiz, explicando a eles que tudo que é animado ou inanimado é chamado à existência por um poder que não se destaca, o poder que cria a imagem mental, a substância espiritual originadora do seu desejo imaginado. Ela não se destaca, projeta a substância de si mesma, que é uma contraparte solidificada, enquanto que o poder permanece invisível ao olho físico. Aquele que apreciar o valor de visualizar será capaz de perceber o significado de Paulo quando ele disse: os mundos foram formados pela palavra de Deus. As coisas visíveis são feitas de coisas invisíveis. Não há nada incomum ou misterioso na ideia de que seu desejo imaginado venha a ser uma evidência material. É o funcionamento de uma lei universal e natural. O mundo foi projetado pela autocontemplação da mente universal,
e esta mesma ação está ocorrendo em seu ramo individualizado, que é a mente do homem. Tudo em todo o mundo, desde o chapéu na cabeça até as botas nos pés, tem seu começo em mente e passa a existir exatamente da mesma maneira. Todos os pensamentos são projetados e solidificados. Seu avanço pessoal na evolução depende de seu uso correto do poder de visualizar, e seu uso depende de você reconhecer que você mesmo é um centro particular através do qual o espírito de origem está encontrando uma expressão sempre nova para potencialidades existentes dentro de si mesmo. Isso é evolução. Sua imagem mental é a força de atração que evolui e combina a substância de origem em forma específica. Sua imagem é a casa de força combinada e em evolução, em um sentido generativo, por assim dizer, através do qual o espírito criativo originador se expressa. Sua ação criativa é ilimitada, sem começo e sem fim, e sempre progressiva e ordeira, prosseguindo etapa por etapa. Agora, vamos ver se podemos ter uma ideia dos diferentes estágios pelos quais as coisas no mundo se tornaram. Trord diz: se pudermos chegar ao princípio de funcionamento que está produzindo esses resultados, podemos rapidamente e facilmente dar a ele uma aplicação pessoal. Primeiro, descobrimos que o pensamento da vida originadora, ou espírito, concerne a si mesmo e é sua simples consciência de seu próprio ser. E isto, exigindo uma relação com alguma outra coisa, produz um éter primário, uma substância universal da qual tudo no mundo deve crescer. Antes que você possa ter a ideia de fazer uma imagem mental de seu desejo como algo prático, você deve ter alguma ideia de seu ser, do eu sou. E tão logo você esteja consciente, você começa a desejar desfrutar da liberdade que esta consciência sugere. Você quer fazer mais e ser mais. E ao cumprir esse desejo dentro de você, o espírito localizado inicia atividades conscientes. A coisa com a qual você está mais preocupado é a ação específica do espírito criativo da vida, a mente universal especializada. O germe de Deus localizado em você é sua personalidade, sua individualidade, e como a alegria da liberdade absoluta é a natureza inerente desse germe divino, é natural que ele se empenhe em se divertir através de seu centro específico. E à medida que você cresce na compreensão de que seu ser, sua individualidade, é Deus se particularizando, você naturalmente desenvolve tendências divinas. Você quer aproveitar a vida e a liberdade. Você quer liberdade em seus assuntos, bem como em sua consciência, e é natural que você deva. Com esse desejo progressivo, sempre há um fraco quadro de pensamento. Conforme seu desejo e seu reconhecimento se transformam em um desejo intenso, esse desejo se torna uma imagem mental clara. Por exemplo, uma jovem que estuda música deseja ter um piano para praticar em casa. Ela quer tanto o piano que ela pode vê-lo mentalmente em um dos quartos. Ela segura a imagem do piano e se entrega ao reflexo mental do prazer e da vantagem de ter um piano no canto do quarto. Um dia, ela o encontra lá, assim como imaginou. À medida que você cresce no entendimento de quem você é, de onde você veio e qual é o propósito do seu ser,
você se tornará um centro cada vez mais perfeito, através do qual o espírito criativo da vida pode se divertir. E você perceberá que só pode haver um processo criativo preenchendo todo o espaço, que é o mesmo em sua potencialidade, seja ele universal ou individual. Além disso, tudo o que existe, seja no plano do visível ou invisível, teve sua origem na ação localizada do pensamento, ou uma imagem mental, e isso inclui a si mesmo, porque você é o espírito universal localizado. E a mesma ação criativa está tomando lugar através de você. Agora você está, sem dúvida, se perguntando por que há tanta doença e miséria no mundo. Se o mesmo poder e inteligência que trouxe o mundo à existência está em operação na mente do homem, por que ele não se manifesta com força, alegria, saúde e abundância? Se alguém pode ter seus desejos satisfeitos apenas fazendo uma imagem mental desse desejo, mantendo-o com vontade e sem ansiedade, fazendo no plano externo tudo o que parece necessário para realizá-lo, então parece não haver motivo para isso, a existência de doença e pobreza. Certamente que ninguém deseja isso. A primeira razão é que poucas pessoas se darão ao trabalho de investigar o princípio do funcionamento das leis da vida. Se o fizessem, logo se convenceriam de que não há necessidade de doença e de pobreza. Eles perceberiam que a visualização é um princípio e não uma falácia. Há alguns que acham que vale a pena estudar esta lei simples, embora absolutamente infalível, que os libertará da escravidão. No entanto, a humanidade como um todo não está disposta a dar o tempo necessário para esse estudo. É muito simples ou muito difícil. Eles devem fazer uma imagem de seu desejo com frequência. Se você insistir em ver-se mentalmente cercado por coisas e condições como gostaria que fossem, você compreenderá que a energia criativa envia sua substância na direção indicada pela tendência de seus pensamentos. Aqui reside a vantagem de manter seu pensamento na forma de uma imagem mental. Um homem do ramo de hardware, em Nova Jersey, veio a mim com grande aflição. Ele teria que entrar em falência a menos que algo acontecesse em uma quinzena. Ele disse que nunca tinha ouvido falar de visualização. Eu expliquei a ele como fazer uma imagem mental do seu negócio aumentar, em vez de uma imagem de perdê-lo. Em cerca de um mês, ele voltou muito feliz e me contou como havia conseguido. Ele disse: "Eu tenho todas as minhas dívidas pagas e minha loja está cheia de novos suprimentos." Seu negócio, então, era novamente sólido. Foi lindo ver a sua fé. Quanto mais entusiasmo e fé você puder colocar na sua imagem, mais rapidamente ela ficará visível e seu entusiasmo será aumentado, mantendo seu desejo em segredo. No momento em que você fala para qualquer alma viva sobre seu segredo, ele é enfraquecido. Seu ímã de atração já não é tão forte e, consequentemente, você não pode ir tão longe. Quanto mais perfeitamente um segredo entre sua mente e seu eu exterior é guardado, mais vitalidade você confere ao seu poder de atração. No entanto, isso não significa que você deve esforçar-se para obrigar o poder a elaborar sua imagem nas linhas especiais que você acha que deveria. Esse método logo o esgotaria e atrapalharia o cumprimento do seu propósito. Um parente rico não precisa necessariamente morrer ou alguém perder uma fortuna nas ruas para materializar os $10.000 que você imagina mentalmente.
Um dos porteiros do prédio em que eu morava ouvia muito da imagem mental dos desejos dos visitantes que saíam dos meus aposentos. O desejo médio foi de $500. Ele considerou que os $5 estavam mais em sua linha e começou a visualizá-lo sem a menor ideia de onde ou como ele estava para obtê-lo. Meu papagaio voou pela janela e eu telefonei para os homens no pátio para pegá-lo para mim. Um pegou e ele mordeu seu dedo. O porteiro, que usava luvas e não tinha medo, segurou-o e trouxe para mim. Dei-lhe 5 notas de $1 por seu serviço. Essa recompensa súbita o surpreendeu. Ele me disse entusiasticamente que estava visualizando por apenas $5, por ouvir que os outros visualizavam. Ele ficou encantado com a inesperada percepção de sua imagem mental. Tudo o que você precisa fazer é uma imagem mental do desejo do seu coração e mantê-lo alegremente no lugar com sua vontade, sempre consciente de que o mesmo poder infinito que o trouxe o universo à existência, o trouxe à forma com o propósito de se divertir. E como tudo é vida, amor, luz, poder, paz, beleza e alegria, é o único poder criativo que existe. A forma que assume depende da direção dada por você em seu pensamento. Em você é indiferenciado, esperando para tomar qualquer direção, dado que ele passa através do instrumento que ele fez para o propósito de autodistribuição. É esse poder que permite que você transfira seus pensamentos de uma forma para outra. O poder de mudar sua mente é o poder universal individualizado, tomando a iniciativa, dando direção à substância não formada contida em todo o pensamento. É a coisa mais simples do mundo para dar esta substância altamente sensível qualquer forma que você desejar através da visualização. Qualquer um pode fazer isso com um pequeno gasto de esforço. Uma vez que você realmente acredita que sua mente é um centro através do qual a substância não formada de tudo o que existe em seu mundo toma forma involuntária, a única razão pela qual sua imagem nem sempre se materializa é porque você introduziu algo antagônico ao princípio fundamental. Muitas vezes, este elemento destrutivo é causado pela frequência com que você muda suas imagens. A substância com a qual você está lidando mentalmente é mais sensível do que uma câmera fotográfica. Se ao tirar uma foto você treme, não espera que ela tenha um bom resultado. No entanto, você não culpa a fotografia pelo erro. Você não fica intrigado em entender por que sua foto ficou tão insatisfatória. Você não acha que é impossível obter uma boa e clara imagem do assunto em questão. Você sabe que pode fazê-lo se manter a mão firme. Se estas linhas forem seguidas, você tem certeza de um resultado satisfatório. Se você proceder da mesma maneira com sua imagem mental, fazendo a sua parte com um estado de espírito correspondente e confiante, o resultado será perfeito. As leis da visualização são tão infalíveis quanto as leis que regem a fotografia. De fato, a fotografia é o resultado da visualização. Seus resultados em visualizar o cumprimento de seus desejos podem ser imperfeitos e seus desejos atrasados através do uso indevido deste poder, devido ao pensamento de que o cumprimento do seu desejo é contingente a certas pessoas ou condições. O princípio de origem não é de forma alguma dependente de qualquer pessoa, lugar
ou coisa. Não tem passado e não conhece futuro. A lei é que o princípio criativo originador da vida é universal aqui e eterno. Ele cria seus próprios veículos pelos quais operar. A experiência passada não tem relação com sua imagem atual. Não tente obter o seu desejo através de um canal que pode não ser natural para ele, mesmo que pareça razoável para você. Seu sentimento deve ser que a coisa ou a consciência que você tanto deseja é normal e natural, uma parte de si mesmo, uma forma de sua evolução. Se você puder fazer isso, não há poder para impedir que você aproveite o cumprimento da imagem que você tem em mente ou qualquer outra que você possa criar.